O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Então, irmão, a prisão está batendo as portas e virá uma glória tremenda, mas como o Senhor tem falado nesse lugar, e você sabe ler, não sabe, irmão? É um centro de seleção e justiça. Então, a glória que vem aí, nem todos que aqui dentro se encontram participarão dela. Eu rogo a Deus que, pelo menos a maioria, a grande maioria, participe, porque todos, já está determinado por Deus que não serão todos, ou seja, tem pessoas em nosso meio, no momento, que Deus já os está olhando cortado. Tem esperança? Irmão, Deus mandou Isaías lá, né? Vai lá e diz para Ezequias, ou Zedequias? Ezequias, né? Tem Ezequias e Zedequias, a minha vida vai ser, eu só vou matar essa charada quando chegar no céu, irmão. Porque na terra, desde que eu me converti, eu confundo o nome desses dois homens aí. Também Ezequias para Zedequias. Bom, enfim, Ezequias vai lá e diz para ele, Isaías, arruma a tua cama, arruma a tua casa, porque do leito que tu subiste, tu não descerás. Quando Isaías deu o recado, tchauzinho, foi, quando está descendo lá no pátio, aí vem a voz de Deus, Isaías, volta. Voltar, mas já dei o recado, não tem o outro. Diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Porque não viste tu, Isaías, como ele se humilha na minha presença, como ele chora na minha presença? Bom, a Bíblia diz, né? Põe a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Louco, insano, estúpido, ignorante, animal, patético, me dá mais adjetivo aí que eu vou falando. Estúpido mesmo é o camarada que não consegue se humilhar diante de Deus. Nos tempos antigos eles faziam o quê? Quando Deus decretava um juízo, eles pegavam, se vestiam com o chamado pano de saco, né? Era uma coisa grotesca, sem nenhum adorno que dissesse, olha, aquele cara está bem vestido. Não, ele estava um maltrapilho, era como um mendigo no meio da rua. O camarada ainda sentava em cinzas, sobre cinzas, jogava cinzas, ele ficava desfigurado. Quem olhasse para ele nem reconhecia, quem é aquele cara ali? Todo sujo, todo demonstrando total humilhação mesmo. Não comia, não se alegrava com nada, era assim. E ainda ia muitas vezes para o local público, para que todos vissem a humilhação dele. Mas ele não estava se humilhando para homens, mas os homens estavam vendo a sua humilhação. E nesta manhã diz o Espírito Santo que não mente, não se engana e não se confunde em palavras. Tem pessoas aqui que aceitam ser humilhadas por Deus, mas não quer que a sua humilhação transpareça. Vai ter que transparecer, senão não vai alcançar a misericórdia e o perdão de Deus. Quando os reis, quando qualquer pessoa de alguma influência estava sendo humilhada, todo mundo em Israel sabia. Todo mundo em Israel sabia. Ah, pastor, mas eram pessoas de influência, né? Eu não, eu sou... Você tem uma influência violenta. Deus te chamou de sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre o monte. Foi por você que o Filho de Deus morreu. A tua influência na terra é tremenda. O problema é que você não descobriu ainda. Quando você fracassa, há uma perda imensa em todo o reino de Deus. E quando você triunfa, há uma glória tremenda em todo o reino de Deus. Não é assim? Ah, então você não é um Zé Ninguém. Você é uma pessoa de influência. Então, quando Deus te humilhar, não, Senhor, eu aceito que tu me humilhes, mas não para homens. É para homem sim. É para homem sim que tu vai ter que se humilhar. É para homens. Porque todo aquele que transgride a lei de Deus quebra a aliança com os homens. Porque toda a lei de Deus
é em função dos homens. Se você está em falta com Deus, está em falta com os homens. Pelo projeto de Deus, pela repercussão do projeto de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui em pregações e estudos do seminário. Tudo que Deus nos manda, todo o nosso ministério visa glorificar a Deus e alcançar homens. Por acaso quem canta, canta só para Deus? Se quem canta, canta só para Deus, como é que você é abençoado com tantas canções que tem por aí? Se ela é só para Deus. Não, ela é para você também. Deus revela músicas a uns e elas chegam aos nossos ouvidos e nos abençoam. Amém? Sempre vou lembrar. Isso já falou ao seu coração? E essa aqui? Não adianta dizer que te amo. O verdadeiro amor é declarado em meio às guerras. Isso fala ao teu coração? É para Deus ou é para os homens também? Toda a lei de Deus visa alcançar os homens. Deus me deu um ministério sacerdotal. Para quê? Não é para vocês? Então tem gente que, não, Senhor, pode me humilhar, mas é eu e o Senhor. Não, é você, o Senhor e toda a torcida do Flamengo, irmão. Ainda existe esse negócio de Flamengo? No milênio não vai existir. No milênio, vagabundo que chuta a bola, só se for de graça lá no meio do campo, na pelada, jogando o esporte. Acabou. Ninguém, não tem contrato milionário, maçonaria não comanda mais. Acabou. No milênio acabou. Os estádios de clube de futebol nós vamos fazer palestra, amém, irmão? Acabou. No futebol acabou o milênio, não vai ter mais. Mengo, tá. O vermelho que nós vamos ver é o juízo de Deus, e o preto é a morte de muita gente, amém, irmão? Então, aceite, irmão, ser pisado e humilhado. Aceite. Se você não aceitar, você vai morrer. Você tem que aceitar. Se nós contarmos a história de cada um aqui, pelo menos 99% tem uma história de humilhação. 99% tem uma história de humilhação. Agora, esse papo de que, não, eu aceito ser humilhado. Mas por Deus, não por homens. Mas muitas vezes o pé que te humilha é Deus usando o pé de um homem. Porque se ele próprio te pisar, te esmigalha, acaba contigo. Então ele usa o pé de um homem e controla o pé desse homem para você não perecer. Não tem esse papo não, irmão. Aqui é uma igreja que tem regra, e a regra aqui é ditada por Deus. Não, pastor, porque eu ando na palavra, aqui você não anda nessa palavra daqui, aqui você anda nessa daqui, ó. Aqui você não anda nessa, que o mundo inteiro veja, que a geração de Jesus Cristo não anda nessa daqui. Eu sou o anunciador do Evangelho na dispensação da restauração. Se você andar nessa, você vai sair por aí que nem um pateta, visitando hospital e presídio, e vai acabar no inferno levando o outro, se você andar só nessa. Aqui tem essa aqui, ó, viva e eficaz. É assim mesmo, com toda arrogância, com toda prepotência. E pode descer anjo, arcanjo, querubim, porque eu vou ficar de pé. Só para você entender o nível da coisa aqui nesse lugar, meu irmão. O diabo, quando me vê, meu irmão, bota o rabo entre as pernas e sai correndo. Muita gente é provada e Deus libera o diabo, como liberou em Jó. Quero provar o meu servo. Viste tu, Satanás, meu servo? Mas tu, vai lá, toca em tudo. E a mim, quando Deus quer me provar, Ele me fere com a sua própria mão e com a sua própria espada. Porque nem o diabo tem autoridade para me provar. Nem ele tem permissão para me provar. Está aqui quem é bem maior do que Jó, meu irmão. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Está aqui quem é bem maior do que Paulo, quem é bem maior do que Pedro, quem é bem maior do que Tiago, quem é bem maior do que Estevão. Está aqui quem é isso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque saberão que houve em vosso meio alguém que é muito além dos profetas. Aceite ser pisado, humilhado.
Não vem? Eu aceito ser humilhado por Deus. Não, quando Deus quiser que te humilhar com tapa na cara, Ele vai usar uma mão humana para te esbofetear. Com Paulo, Deus me deu um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Claro que isso é uma figuração que Paulo usa de alguma maneira que ninguém entendeu 100% o que ele diz. Mas não era Deus que estava esbofeteando Paulo. Segundo Paulo, era o próprio diabo que estava esbofeteando ele. Não, Senhor, o Senhor pode me bater, o Senhor pode me espancar. Deus diz, não, eu vou usar o diabo para te bater, para te espancar. Irmão, você ainda consegue crer? Você ainda consegue o senso de se humilhar? Você ainda consegue o senso de reconhecer que há um Deus, que há um coração quebrantado e contrito não despreza? Você ainda consegue reconhecer isso? Quando você sair daqui, então, hoje vai de joelho para a tua casa, pedindo misericórdia, clemência, porque o Espírito Santo não se engana, e ele direciona a palavra a quem ele sabe que precisa daquela palavra. Não tem esse negócio, pastor, não entendi muito bem. Não entendeu? Não, nem eu. Já teve gente aqui nesse ministério que Deus chamou claramente, a própria pessoa teve sonhos que era para vir para cá. Hoje está aí, morta, desviada, que se der um bom dia, tu não quer nem ouvir. A graça se ausentou de Deus na vida daquela pessoa de uma maneira tão horrenda que é impressionante. E não sou só eu, não. As pessoas, os vizinhos que não têm nada a ver com Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus, ateus, espíritas, católicos, pessoas que não têm nada do nosso Deus, diz assim, não consigo nem dar um bom dia para aquela mulher. Eu sei por que isso, porque a graça de Deus se ausentou a tal ponto. E uma vez essa pessoa, eu não estou entendendo, eu sonhei isso, aquilo outro, um profeta falou comigo isso, aquilo outro, eu não estou entendendo. Dá para me ajudar em oração? Eu falei, não dá para te ajudar em oração, não. Não, mas eu não estou entendendo. Eu falei, nem eu. Que Deus é esse que fala contigo e você não entende? Ele não tem onisciência, não, para falar o nível do que você pode compreender? Que papo é esse de não estou entendendo? E para de brincar com o sacerdócio, tá, meu irmão? Para de brincar com esse púlpito. Quando você receber a palavra e sabe o que Deus está falando, não vem encher meu saco. Cuida da sua vida. Não vem tomar meu tempo depois de 2 horas de culto, falando, pregando, tocando. Não vem tomar meu tempo, não, se você sabe o que Deus falou, vai resolver o teu problema. Não vem dar uma de Beto sem braço. Não, pastor, o que pode ser isso? O que pode ser isso é que você precisa de vergonha na cara. É isso que pode ser. Não vem encher meu saco, não. Sou uma pessoa ocupada, também me canso, tenho baço. Ainda tem um baço aqui que é responsável pelo nosso cansaço. Se você sabe o que Deus falou, vai assumir os teus problemas, vai tomar a tua vergonha na cara, vai assumir a tua vida, as tuas responsabilidades, vai buscar Deus e aproveita enquanto se pode achar. Não me confunda com pastor. Eu não sou pastor. Eu sou a restauração da igreja. Eu sou o único ministério sacerdotal de pé em todo o mundo dos humanos. Único. Tenha respeito por si, tenha respeito pelas instituições de Deus, porque você vem aqui que nem um palhaço aqui na frente, me encheu o saco, e o Espírito Santo está mostrando que vai botar um juízo maior na tua vida pela tua gracinha. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Se você sabe o que Deus está falando, não vem me tomar o meu tempo. Vai resolver o teu problema com Deus. É assim que funciona na geração Jesus Cristo. Porque esse papo de, pastor, não entendi aquilo, não entendi isso, não entendi aquilo outro, é mentira tua. Porque Deus já falou aqui dentro que não falaria mais por parábolas, falaria face a face, falaria sem enigma, falaria diretamente com o seu povo. Portanto, não tem esse negócio, não estou entendendo. Está entendendo muito bem. E paga o teu preço. Vai lá dobrar os teus joelhos. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não sabe o que é parar para falar com Deus? O inteligente. Se acha inteligente.
O inteligente, meu irmão, é aquele que põe a boca no pó e anda de joelho na presença de Deus. Quem pensa que é sábio, que sabe tomar as suas decisões, esse inteligente está traçando sua própria ponte para o inferno. Virá um tempo, irmão, um tempo tremendo, um tempo que eu estou me regozijando. Virá um tempo de lutas renhidas, virá um tempo de fornalha e de cova, virá um tempo de vale de encarar gigantes. E nesse tempo nós veremos que o Senhor é Deus, mas outros vão olhar para o gigante e vão fugir do vale. Por isso Deus expulsará alguns do nosso meio, para que não tenham o privilégio de contemplar a queda do gigante. Ah, você já ouviu isso em outros lugares? Então vai para lá que eu quero ver. Vai fazer as correntes na Universal. Vai fazer as novenas na Igreja Católica. Vai para os malditos dos assembleanos, cujo Deus eu estou cuspindo na cara dele. Vai para lá. Agora, se você está ouvindo coisas que você sabe que não ouviu em outro lugar, te humilha, meu irmão. Considera tudo que Deus já tem feito na tua vida. Como Ele te sustentou, como Ele te deu graça, como Ele te fez abundar em conhecimento, entendimento. Mas muitos aqui receberam conhecimento, receberam entendimento, receberam sabedoria, mas se comportam como um animal que não usa o que tem. Não adianta ser apenas ouvinte desapercebido, porque para esse o discurso fica soando como um falso discurso. Sabe o que é um falso discurso? É quando a pessoa ouve a verdade, mas não é bem assim. Te digo uma coisa, não é bem assim quando tu sai com a tua vida da porta para fora, mas da porta para dentro é bem assim. E quando Deus te chamar ao juízo, diante do grande trono branco, tu verás que o que foi dito aqui dentro era para ser usado lá fora. Amém. Isaías 50, verso 4 diz: é, pois, o Eterno Yahvé, que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu possa escutar como discípulo. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me afastei. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque Yahvé, o Eterno, me ajuda. Não serei jamais constrangido. Por isso, eu me opus firme como sólido rochedo, e sei que não haverei de permanecer frustrado. Aquele que me defende está muito próximo. Quem se atreverá a contender comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Eis que se apresente. É o Eterno Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Amém. Poder sentar. Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Você tem, irmão, uma convicção plena? O que é plena? É total, não sobra espaço para mais nada. Você tem uma convicção total de que Deus está contigo, de que Deus realmente está caminhando com você. Eu sempre disse aqui algo que o Espírito Santo me revelou. Quem conhece a Deus não tem medo de nada. E isto inclui as suas perdas. Quem conhece a Deus não tem medo de perder nada, mesmo que perca. É a declaração do patriarca. O Senhor Deus deu. E se o Senhor Deus deu, o Senhor Deus pode tirar a hora que bem lhe convenha. Porque tem pessoas que acham que recebem algo e pronto, aquilo é delas, é possessão eterna. Não.
De jeito nenhum. Deus te deu um carro, mas Ele pode te tirar esse carro. Deus te fez parar de andar a pé, mas Ele pode querer que você volte a andar a pé. Deus te deu uma casa? Deu, mas Ele pode querer que você volte a pagar aluguel. E tem pessoas que não aceitam isso. Não, peraí, Deus me deu a casa, eu não posso perder essa casa, senão as pessoas verão que eu estou humilhado, eu perdi a minha casa. E quem foi que disse que você tinha alguma coisa? Uma vez que tu és servo de Deus, você tem que entender que você não tem nada. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você diz, eu conquistei, eu trabalhei, foi o meu suor, não foi nada, foi Deus. Se não tiver essa consciência, irmão, você não é crente, você não é servo, você não entendeu bem ainda, você não aprendeu. Claro que eu entendo que você jamais poderia aprender isso de geração Jesus Cristo para trás, você só tem condição de aprender isso de geração Jesus Cristo para frente. Eu entendo muito bem. Mas se você tem um ano aqui, não, um ano já é muito. 6 meses? 6 meses? Não, 3 meses. Um dia, se você já tem um dia aqui na geração de Jesus Cristo, você já tem que entender que você não é nada, você não tem nada, tudo que você tem vem de Deus. E se vem de Deus, é de Deus. O que o Senhor diz? Meu é o ouro, minha é a prata. Que casa me edificareis? Se eu tivesse fome, não pediria a vocês. Se eu tivesse sede, eu não vou pedir vocês. Eu não como carne de touro, eu não bebo sangue de bodes, diz o Senhor. Eu não preciso. Davi entendeu isso. No tempo da lei, ele falou, não, tu não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria. Mas a lei, o tempo de Davi é o tempo da lei, e a lei pedia sacrifício. No entanto, Davi, quando cometeu aquele delito terrível com Betseba, ele não ofereceu sacrifícios. Ele diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, se você tem essa consciência desse Deus onipotente, você sabe o que quer dizer onipotente, né? Onisciente, transcendental, pelo atributo, pelo significado que nós damos a essa palavra e atribuímos a Deus, irmão, eu tenho que andar como o cara, entre aspas, o mais orgulhoso. Por quê? Porque eu sou imortal. Você é imortal. Nada pode te atingir, pode? Se alguma coisa pudesse nos atingir e Deus quisesse nos proteger, não, ali o meu povo, ele pode ser atingido por bala perdida e tal, ele nunca mandaria edificar a geração de Jesus Cristo no meio dessa favela. Porque aqui o que tem de bala perdida, eu tinha um saco de bala perdida, tinha mais ou menos uns meio quilo de chumbo de bala perdida, de tanto que era bala perdida aqui, que batia nas paredes e tal. Uma vez eu achei dentro do estúdio, ela atravessou 2 placas dessa que tem aqui, e como as placas são resistentes, uma bala grande assim, ela atravessou, não sei de onde veio daquela banda da Providência, e estava ali caída perto. Eu falei, que bala é essa? Quando eu olhei, as 2 placas atravessadas, tinha um furo que vazava de um lado do outro, a bala atravessou as 2 placas e caiu ali pertinho. Mesmo se eu estivesse trabalhando dentro do estúdio, ela não me acertava, porque ela bateu, atravessou as 2 placas e caiu ali juntinho. Incrível isso. Eu fiquei pensando como Deus faz as coisas, deixou a parede ser atingida, mas mesmo se tivesse alguém dentro do estúdio, não corria risco algum. A bala, eu vou fazer aqui para você entender melhor, a bala atravessou 2 placas dessa, no meio com uma lã de rocha, ela atravessou as 2 placas e caiu aqui no chão, a 1 centímetro de distância da parede. Eu achei uma coisa muito inacreditável, muito fantástica. Deus não está preocupado com os perigos da vida. Jesus fez uma oração, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas eu peço que tu os livres do mal. Será que a oração de Jesus foi atendida pelo Pai? Então você tem plena consciência, irmão, de como você anda com Deus? Como é que você anda com Deus? É muito simples.
Qual o seu relacionamento com o seu marido? O quanto você respeita o seu marido? O quanto você respeita a sua esposa? O quanto você respeita os seus filhos? O quanto você respeita os seus pais? O quanto você respeita os seus irmãos? Não vem com esse papo de, não, eu amo a Deus. Não, olha o que João escreve. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Chama Deus de mentiroso. Você não tem como, porque João diz assim, como que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem você vê? Nós, irmão, não podemos confundir justiça com partidarismo, né? Fazer justiça não é ter partido. A mim não me interessa quem é bonito, quem é feio, quem é bom, quem é mau. Me interessa a justiça, quando Deus me mostra. Se eu botar na minha mão o realizar a justiça e me mostrar qual é a justiça, eu vou realizar. Quando o Espírito Santo me revela as coisas, eu ajo com justiça. Já teve um caso aqui de uma pessoa que Deus me mostrou que essa pessoa tinha degraus para alcançar. E eram 3 degraus na vida espiritual dela. 3 degraus, uma mulher. Que já não está mais aqui, já está por aí desviada nas biroscas da vida, apanhando da vida como a justiça cobra. E quando Deus mostrou atrás de mim, Deus deu uma revelação, tinha os 3 degraus daquela mulher, ficavam atrás de mim, da vida espiritual dela, ela tinha que passar por mim, mas Deus dizia assim, não deixa ela passar de jeito nenhum. Você entende como as coisas são? Tem gente que pensa que não depende de nada nem de ninguém. Não, eu dependo é de Deus. Mas Deus mostrou uma pessoa que para alcançar os seus níveis espirituais dependia de mim. E Ele me deu a ordem, não deixa passar. Verdade ou mentira o que eu estou falando? Tomara que você não sinta na pele o quanto isso é verdade. Porque quando Deus me mostra, irmão, e depois desse caso tem outras situações em que Deus me mostra que não dá dica, não fala, não ensina, não libera, não mostra. Se você não tiver humildade, se você não aceitar ser humilhado, só é humilhado quem Deus tem um tratado, né? Existem vários níveis de humilhação, mas sempre que tu está sendo humilhado, sempre todo mundo que te olha vê a tua humilhação. Deus te humilha debaixo da potente mão dele, mas te mostra para o mundo inteiro. O mundo inteiro viu Jó. O mundo inteiro viu Davi. O mundo inteiro viu um monte dos personagens bíblicos. Deus, quando chama o apóstolo Paulo, diz assim, Ananias, esse é para mim um vaso escolhido, e eu o mostrarei o quanto ele deve padecer e ser humilhado pelo meu nome. Ele já tinha feito isso, mas eu não atribuo isso, o apóstolo Paulo fez isso com os discípulos de Cristo, mas não quer dizer que Jesus tenha dado a ele esse ministério ou esse chamado como vingança por ele ter matado seus discípulos. Não, longe de mim tal coisa. Aliás, isso está descartado. Jesus não deu aquele ministério a Paulo dizendo, eu mostrarei o quanto ele tem que sofrer, padecer pelo meu nome. Não foi vingança por ele ter matado discípulos de Jesus, não. Longe de nós pensar tal coisa. Não é assim que Deus faz o chamado na vida das pessoas. Tu matava os meus discípulos, agora também tu vai ser morto. Tu esbofeteava eles, agora tu também vai ser esbofeteado. Não, esse chamado de ser morto e esbofeteado é desde que Jesus veio e deu o exemplo, que ele foi morto e esbofeteado. Isso é para todos. Deus não dá ministério por vingança, amém, irmão? Então vamos descartar isso aí, né? Já libertou um bocado de mente aí. Aleluia, né, irmão? Você também foi liberto, né? Então, glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Você tem que saber o que é o Evangelho, o caminho do Evangelho, porque se você não souber, você vai ter uma vida de decepções. Olha a decepção que sofreu a mulher de Jó. Cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela está o quê? Ela está completamente decepcionada, porque as esperanças que ela tinha nesses rituais, nesse culto de Jó a Deus, não incluía passar por aquilo.
ela passou por situações apertadíssimas, imagina, né? Ela devia nem conseguir dormir, porque Jó devia gemer a noite inteira, e ela não dormia, e as esperanças dela estão completamente frustradas, porque ela não entendeu os caminhos de Deus, que Deus prova os seus, como o ouro é refinado na fornalha, assim nos refina o Senhor. Então, se você não tiver a concepção real do que é Deus, um homem como Jó, que tem tudo e fica sem nada, mas depois Deus, o meu povo não será envergonhado para sempre. Enquanto a mulher de Jó diz, amaldiçoe-se Deus e morre, Jó diz assim, como fala uma louca, falas tu. Nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? As esperanças de Jó não estavam nas suas riquezas, as esperanças de Jó não estavam nos seus filhos, as esperanças de Jó não estavam nos seus rebanhos, as esperanças de Jó não estavam no ouro e na prata que Deus o havia dado, mas estavam no Deus que lhe deu todas as coisas. Para você não ficar frustrado, meu irmão, você tem que saber como canalizar a sua expectativa, a sua esperança, senão você fica decepcionado. Quem está esperando uma catástrofe na sua vida? Ninguém está esperando. Não, eu tenho Deus, não virá nenhum mal. Mal algum sobrevirá à minha tenda. Mas se Deus mandar, Ele acaba com a tua tenda. O diabo não consegue lançar uma flecha na tua muralha. Mas e Deus? Se Ele der um assopro, tua muralha cai. Onde está a tua segurança? Na muralha ou no Deus que sustenta a muralha? Por acaso tu te chamas Jericó para confiar em muros cercados de carruagens? Ou tu confias no grito que foi dado, Iavé, e as muralhas caíram? Irmão, para você não se decepcionar, você tem que entender as coisas que podem acontecer na tua vida. Olha o que Paulo descreve. A única coisa que eu sei é aquilo que o Espírito Santo me tem revelado, que de cidade em cidade me aguardam açoites, cadeias, prisões. Então, quando ele era espancado, ele ficava decepcionado? Os discípulos foram espancados, parece que foi Pedro e João, se não me falha a memória, saíram do presídio e saíram se abraçando no meio da rua, porque se acharam tremendo que eles fossem dignos de sofrer açoites por causa do nome do Senhor. Ora, ao invés de eles terem ficado decepcionados e frustrados, eles ficaram felizes. Por quê? Porque eles sabiam que aquele era um caminho que pertencia à fé que eles estavam trilhando. Se baterem no... Estamos repetindo o que já dissemos aqui, né? Se baterem na porta e disserem, teu filho estava falando ali de Jesus, um coleguinha se levantou e deu um empurrão nele, ele caiu de mau jeito, bateu com a cabeça e morreu. O que você vai dizer? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentir a saudade, mas não vai ter decepção, porque você sabe que isso faz parte dos caminhos de Deus. Então você precisa entender, irmão, a regra. O Evangelho é uma regra que nos dá esperança. Mas essa regra que nos dá esperança tem um Estevão apedrejado, tem um Pedro crucificado de cabeça para baixo. Ela começa com o Cristo que nos trouxe a regra, passando pela via dolorosa, chicoteado uma madrugada inteirinha. Jesus foi espancado desde o começo da manhã até as nossas 15 horas, espancado,
Por isso que acreditam-se os historiadores que ele foi o único que não conseguiu levar a cruz sobre os ombros na via dolorosa, foi o único que caiu, os outros levaram as suas cruzes, o seu tronco nas costas. Jesus caiu com ela porque ele foi espancado a madrugada inteirinha. Então não suportou, não tinha mais forças o homem. Se ele é o exemplo, significa que aquilo que se processou sobre ele é uma regra. Então, irmão, se você não tiver consciência dos projetos de Deus, você vai se decepcionar. Já viu esse povo medíocre, ridículo, sem sentido, nessa organização satânica chamada Universal, IURD? Olha aquele povo, conversa com aquele povo, tenta falar de luta, de prova, de dificuldade. As lutas e as provas para eles é só se eles não tiverem dinheiro sobrando. Isso é que eles chamam de luta e de prova, se não tiver o dinheiro sobrando. Tudo que eles pensam é enriquecer, é prosperar, sacrificar, comprar o caráter de Deus, porque dá para Deus que Deus vai dar. O que eles entendem da regra do Evangelho? Nada. O que vai acontecer com eles? Completa decepção quando se depararem com as verdades espirituais. O que vai acontecer com o povo das Assembleias de Deus? Para começar, o povo das Assembleias de Deus, o que eles fazem? Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, o que eles fazem no domingo, nos seus dias de culto, é um desfile maravilhoso de modas. Roupas exuberantes. Muitos dizem assim: não, porque eu tenho que dar o melhor para Jesus. Mentira, canalha, sem vergonha. Não quer dar melhor nenhum para Jesus, quer mostrar que tem mais do que os outros, e batem no peito: eu tenho porque Deus me deu. Mentira! Quando Deus te dá alguma coisa gloriosa, o teu caráter continua sendo de humildes. Se o teu caráter não é de humilde, não foi nem Deus que te deu nada. Conquistou, trabalhou. Não temos vários milionários aí satanistas e vagabundos? Não temos pessoas ricas como Ike Batista, como Bill Gates, como o falecido Michael Jackson, como o desviado Elvis Presley? Tiveram rios de dinheiro, não foi Deus que deu. Silvio Santos, organizações Globo. O que mais tem nessa sociedade são pessoas que têm dinheiro, mas o nosso Deus nunca se vinculou a nenhum centavo de ninguém. Deus não está vinculado a moedas confeccionadas pelos homens. A riqueza do nosso Deus é outra, completamente diferente. Então, irmão, você tem que tomar cuidado para não ficar decepcionado. Você tem que discernir, você tem que pedir a Deus: Deus, me ensina os teus caminhos. E não é fazer ouvido de mercador, porque Deus vai falar. E não tem esse negócio: não, eu acho que não é bem assim. O teu acho aqui não funciona, irmão. Quando você ouve as coisas aqui dentro, as mais absurdas possíveis, a tua obrigação é entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com teu Deus. Tu não tens direito de discordar. Não tens direito de discordar. Quem és tu para questionar um púlpito que está de pé? Aleluia, Deus! Quem és tu? Quem és tu para questionar alguém cujo qual Deus botou na tua presença, alguém que está bem acima de você? Quem és tu? O teu eu acho aqui, ele não funciona. Muitas pessoas não entendem as coisas. E aí o que acontece? Vem as provas. Irmão, veja bem. Nós somos provados exatamente aonde? Naquilo que não queremos. Nós somos provados exatamente naquilo que não queremos ser provados.
O pai é apaixonado pelo filho, ele não quer ver o filho em cima de um leito. O pai é apaixonado pelo filho, ele não quer ver o filho desviado. Você olha para sua casa, você tem de tudo e você vê, pô, o meu salário, o meu emprego, ele não quer ser provado naquilo que ele sabe, que se ele perder, a vida dele vai virar um caos. Mas quando Deus prova, o projeto é botar a tua vida mesmo em caos. Você vai perder exatamente aquilo que você não queria perder. Você vai ter que chorar exatamente por aquilo a respeito do qual você não queria chorar. E você tem que estar preparado para isso, senão o evangelho para você vira uma fantasia e você vai se decepcionar. Você quer não se decepcionar com nada? Aprenda como o apóstolo Paulo. Eu sei ser fiel no muito. Eu sei ser fiel no pouco. Eu sei ser fiel no nada. No final da vida desse homem, quando ele sai para ser decapitado, dizem os historiadores que um irmão dentro da prisão perguntou: irmão Saulo, você está com medo? Ele falou: não, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Guardei o quê? Guardei ouro, guardei prata, guardei posse, eu guardei a fé. A minha verdadeira riqueza é a minha fé. Um homem que está indo para a morte sem nenhum constrangimento, sem nenhuma decepção, porque entendeu o caminho e o Espírito Santo me revelou que o que me aguarda de cidade em cidade são açoites, cadeias, algemas, prisões. O que pode fazer esse homem se decepcionar? Se ele já está com o entendimento de que as piores coisas possam acontecer com ele, inclusive a própria morte. Muitas pessoas se decepcionam com o evangelho. Muitas pessoas, porque o evangelho que elas ouvem não é o que elas leram na Bíblia. Porque ler é muito fácil, mas receber a revelação é um outro nível acima da leitura. Muitos leem, mas a revelação não é dada a qualquer um. A Bíblia, a palavra de Deus é considerada a pérola. Pérola. Tá, eu te dou um mês para você sair por essa cidade e me voltar aqui com uma pérola, sem ter comprado da mão de alguém. Te dou um mês. Tu vai vasculhar a cidade inteira, meu irmão, e você vai passar 30 dias, vai chegar aqui e vai dizer: pastor, não consegui encontrar a pérola. Tem gente que, eu conheço a palavra de Deus. Por quê? Porque leu? Se fosse assim, os padres conheceriam, os espíritas conheceriam, mas diz a Escritura: eu derramarei água sobre o sedento. É aquele que realmente quer buscar uma pérola. Eu vi uma reportagem sobre como se encontram as pérolas. É absurdo! O equipamento que precisa, a profundidade que tem que ir, os riscos. Quando se abrem as ostras para pegar as pérolas, elas emitem um gás. Coisas absurdas. Se tu não estiver bem protegido, aquele gás acaba com a pessoa. É uma coisa extraordinária. E a palavra é comparada a pérola. Não é fácil conseguir essa palavra. Como livro, como palavras escritas em papel, é muito fácil. Mas a revelação dela, irmãos, é um outro estágio. É um outro nível. Então, nós somos provados naquilo que não queremos, né? Tem uma passagem que o patriarca Jó diz assim: aquilo que eu temia, ele sentiu. Então, nós podemos entender que ali ele sentiu um impacto. O que ele temia? Ele temia perder tudo. Ou será que ele estivesse falando sobre os filhos dele? Porque ele ficava tão preocupado, ele oferecia sacrifícios em cada festa dos filhos dele. Ele ia lá e oferecia sacrifício por todos eles, porque ele dizia o quê? Não, porventura meus filhos
se excederam, transgrediram e pecaram nessas festas deles com seus amigos, então estou oferecendo sacrifício por eles. Então, quer dizer, alguma coisa ele já temia pelos filhos. Ele não dizia, não, os meus filhos pecaram, eu ouvi, não. Ele oferecia sacrifícios na suposição de que os filhos pudessem ter transgredido. Então pode ser que quando ele perdeu todos os filhos, essa palavra estivesse se referindo a isso. Aquilo que eu temia me sobreveio, que era o quê? O castigo de Deus em matar os seus filhos. Só uma suposição da minha parte. E o que você teme? Tem até medo de pensar, né, irmão? Depois de uma palavra dessa, aquilo que eu temia me sobreveio, você tem até medo de pensar o que você teme. Você fica assustado. Pastor, será que Deus vai mexer justamente naquilo que eu temo? Eu não vou suportar. Então Deus está preparando o teu espírito para suportar. Quanto maior a sua luta, quanto mais profundo o seu vale, quanto mais quente a sua fornalha, quanto mais ferozes os seus leões, tanto mais glória e poder está proposto para você, irmão. Por que que a igreja fracassou? Porque a igreja teve medo das guerras, a igreja passou a querer viver em paz. Hitler, Mussolini e tantos outros, todos os países comunistas, todo o nazismo e tudo aquilo, enquanto eles tentavam massacrar a igreja ia saindo de glória em glória, poder em poder, de vitória em vitória. Quando a igreja fez as suas alianças, que ela passou a dizer que estava em paz, a desgraça começou a brotar. Sabe aquela palavra que diz, quando disserem, a paz lhes sobrevirá, repentina destruição. E foi isso que aconteceu com a igreja. Parou de fazer guerras e disse, estamos em paz. Deus lhes retirou o espírito, repentina destruição. Você, irmão, tem que ser uma pessoa cônscia do evangelho, de modo que tu não te decepciones com nada. Olha para Cristo, olha para Deus, para o autor e consumador da sua fé. O que vai acontecer à tua volta de caos não interessa. O mar que tiver que ser revolto, o que tiver que afundar, não interessa. Interessa que você tenha uma âncora chamada Jesus. Não importa se todos estiverem perdidos, a tua bússola tem um norte que se chama Jesus. Te prepara, irmão, para você não ficar decepcionado. Tem palavras que a gente prega aqui que as pessoas se decepcionam, sabe por quê? Porque estavam tão longe da verdade, mas oraram, Deus, eu quero a tua verdade. Quando alguém no mundo ora, Deus, eu quero a tua verdade, vai conhecer a voz desse escandaloso aqui. Vai ouvir um nome chamado Geração Jesus Cristo, e o Deus da Geração Jesus Cristo é a única verdade. Tanto é uma verdade absoluta que eu estou cuspindo na cara do Deus Batista, do Deus Assembleano, Metodista, Wesleyano, da Universal, de onde quer que seja. Estou cuspindo de todos, eu não sei o nome de todas as denominações do Brasil. Tem Nova Vida, tem Brasil para Cristo, tem aquela que é um monte de mulher pastora, Quadrangular, e o mais que você achar de nome de igreja, eu quero dizer que eu estou cuspindo na cara do Deus de todas elas. Só acredita em um Deus, é o meu Deus. O Deus que disse com clareza, vai e funda a minha igreja. Se ele me mandou fundar a igreja, é porque não existia a igreja. Se existisse, eu não poderia fundar. Mas essa foi a palavra que me disse o Todo-Poderoso, vai e funda a minha igreja. Porque não existia igreja.
Existia um monte de boteco, biróscora ou prostíbulos espirituais com rótulos de igreja por aí, mas igreja não era, e Deus já tinha visto isso. Por isso ele me disse: vai e funda a minha igreja. Está decepcionado pelo que tu está ouvindo? Vai resolver esse problema lá dentro do teu quarto. E quando você encontrar um irmão assembleano, se ele for cabra bom, gente boa, tu deixa lá, deixa rolar. Se ele encrespar a palavra contigo, tu diz que eu mandei um recado. Eu mandei um recado dizendo que eu cuspo na cara do Deus das Assembleias de Deus. Qualquer denominação, não usa nem o teu nome, pode usar o meu. Irmão, tá, meu irmão, vou dizer o seguinte para você. O pastor Tupirani pediu para eu te dar um recado, que ele cospe na cara do teu Deus. Foi o que nós fizemos lá na porta da Assembleia Vitória para Cristo do Silas Salafrário. Eu cuspo na cara do Deus de vocês. Cadê ele? Esse Deus vagabundo, esse Deus prostituído. Gritei lá: prostituta assembleiana, vagabundos canalhas que leiloaram o sangue do povo de Deus para os políticos. Cuspi na cara do Deus deles, disse: cadê o Deus de vocês? Está morto, manda ele vir aqui tratar comigo. Ainda disse mais: o mundo inteiro vai saber que o vosso Deus foi desafiado e não se manifestou. Se alguém quiser vir nessa porta desafiar o nosso Deus, está lá a porta, pode ficar à vontade. E vamos ver se Geração Jesus Cristo tem ou não tem Deus. Mas lá nós fomos, já vimos que não tem. Deus verdadeiro é só um, irmão. E ele se chama o Deus da Geração Jesus Cristo. Um dia ele se chamou o Deus de Israel. Agora não, agora ele é o Deus da Geração Jesus Cristo. Então, irmão, vigia bem a tua vida, os conceitos. Uma coisa eu fazia logo no começo, eu ia na igreja batista, mas graças a Deus eu nunca fui um batista. Graças a Deus eu nunca me manchei com essa lama podre, nunca me manchei com isso. Porque quando eu lia os textos, lá tinha um negócio de mocidade, cada vez chamavam um para dar uma palavra. Quando eu lia os textos e eu falava sobre os textos bíblicos, depois alguém vinha me interrogar. Não, mas você deu aquela interpretação do texto, você não pode dar essa interpretação. Eu falei: por que não? Não, porque você é um batista. Não, eu não sou um batista. Mas você está congregando aqui. Eu falei: não, quando eu vim para cá, eu vim atrás de Jesus. Não me interessa o rótulo que botaram lá na fachada do prédio. Eu não entrei aqui por causa daquele rótulo. Eu entrei aqui por causa de Jesus. E essa não é a palavra da Igreja Batista. Essa é a palavra de Jesus. É assim que eu creio. E eu era a ovelha negra da igreja. Só que os que lá habitavam eram bem mais negros do que eu. Jesus viu a minha fome e sede pela verdade, porque eu orava, mesmo pertencendo ao grupo como um todo, né? Assim, estando lá, eu tinha uma oração de Deus. Deus, me ensina os teus caminhos. Deus, não me deixa confundido. Deus, não me deixa enganado. Eu usava a seguinte expressão: Deus, não me deixa tangenciar o teu caminho, porque nós aprendemos em geometria, né? O que é tangenciar? Você tem um círculo e você anda ali batendo na bordinha do círculo, mas nunca está dentro dele. Eu usava, isso vinha na minha mente, eu dizia assim: Deus, não me deixa tangenciar a tua vontade, não me deixa achar que estou te seguindo e está vivendo iludido. Deus, por quê? Porque eu via as pessoas vivendo iludidas de acordo com as regras bíblicas simples que eu lia. Eu via que elas estavam completamente equivocadas. Eu via que as suas orações não passavam daquele teto. Orações de palavras bonitas,
Amantíssimo Deus, que viemos em tua presença, ó poderoso, ó soberano, ó tu que és onisciente, eita, mas a oração batia no teto e caía na cabeça deles. Eu via isso. E eu dizia para Deus, Deus, não me deixa andar em caminhos paralelos e não me deixa tangenciar a tua vontade. Eu quero o centro da tua vontade. E eu fui buscando. E um dia eu estava lendo a Escritura e disse para Deus, Deus, eu quero essa verdade. E Deus falou assim, para ter essa verdade, tem que ser provado. Eu disse, eu aceito. Quer verdade, irmão? Aceita ser provado? Como vai a tua geladeira? Ótima. Imagina você abrindo lá e só tendo água. Mas se é Deus que está te provando, tu não vai morrer de fome. Aí você já pode imaginar eu batendo lá na sua porta com umas bolsinhas de compra. Aqui, irmão, trouxe para você. Ó, irmão, não tem do bom e do melhor não, mas tem para te sustentar até o fim da prova, amém, irmão? Agora, se não, meu irmão, na hora que você abrir a geladeira, você não souber o que é evangelho, quando você ver só água, você vai ficar decepcionado. Quando seu filho disser assim, papai, estou com fome, você dá um tiro na cabeça, porque não conhece o Deus da geração Jesus Cristo. Quem conhece Jesus não fica decepcionado. O problema é que as pessoas não conhecem Jesus. Conhece um boneco rotulado de Jesus por aí, um tal JESUS que está no céu, mas ele não conhece na intimidade, no caráter, na personalidade. Aí se decepciona. Olha o que diz Isaías. Eu fui pregar, vou resumir aqui, vou traduzir. Eu fui pregar, fomos repreendidos, etc. Mas no verso 6 ele diz assim, eu ofereci as minhas costas ao que me feria, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Claro, é uma profecia sobre Jesus? É uma profecia sobre Jesus. Mas o que aconteceu com Isaías? Foi cerrado no meio. Já ouvi alguém dizendo que pegaram um tronco de árvore, abriram, botaram ele dentro, sei lá, cerraram, não sei se foi exatamente isso. Eu sei que ele foi cerrado no meio. Se não estou confundindo com tantos dos nossos irmãos que já morreram, porque, irmão, é morte de tudo que é jeito que tu imaginar. Então, irmão, você não pode ficar decepcionado na sua caminhada, mas se você não entender como ela tem que suceder, você vai ficar decepcionado. Se prepare para morrer, se prepare para passar dificuldade, se prepare para o vale da sombra e da morte, se prepare para a cova dos leões, se prepare para a fornalha de fogo ardente, se prepare para o chicote de Faraó. Meu irmão, um dia sempre Deus levanta um Moisés para ir buscar os verdadeiros no cativeiro. Você não foi encontrado? Não teve um CD que recebeu vida e chegou dentro da tua casa? Era Moisés te libertando do cativeiro. Você não acessou lá, estava vendo um vídeo na internet e de repente apareceu um louco gritando, um fanático maluco lá, com símbolo de algemas, e você viu ali um Moisés que te libertou do cativeiro? Se tem verdade na tua vida, meu irmão, pode esperar que Deus vai chegar até você. Mas pastor, eu já estou aqui, ele já chegou. Não, tem outros níveis para ele te colocar. Então, meu irmão, te prepara. Não fica com uma falsa esperança. A decepção é quando a nossa esperança, a nossa expectativa não é correspondida. Mas se você espera padecer, sofrer, apanhar, ser chicoteado, ser humilhado, se você espera isso, quando isso acontecer na sua vida, não será nenhuma decepção, porque não vai contrariar as suas esperanças. Sei ser fiel no muito, sei ser fiel no pouco, sei ser fiel no nada, quer seja pela vida, quer seja pela morte, mas que Cristo Jesus
seja glorificado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus mostrou nessa manhã um fogo. Esse fogo está no meio da congregação. Esse fogo é o fogo da provação de Deus. Deus trará o juízo na vida de alguns que aqui estão. Deus vai provar alguns que aqui estão e serão reprovados, diz o Senhor. Deus vai provar alguns do que aqui estão e serão aprovados, diz o Senhor. Porque como o fogo refina o ouro, assim o Senhor passa no meio da congregação nessa manhã. Quando o Senhor, mestre, disse que não andamos pela palavra, pela Bíblia, o Senhor dizer que andamos por esta palavra, eu via quando sacou um chicote e muitos foram feridos por essa palavra nessa manhã. Por não entenderem, diz o Senhor. Nessa manhã, quando o Senhor dizia que as cadeias estão às portas, desceu do alto, logo após esta informação, desceu do alto uma folha e ela flutuou, e ela descia em cima do púlpito, e ali o Senhor anotava sobre esta folha todas as diretrizes, todo o comando da igreja vinha pelo Senhor, estava anotado nessa folha. Eu via nesta manhã águas no chão, e sobre essas águas refletia a face de alguns que aqui estão. Essas águas são as águas que vêm do púlpito, que vêm da boca do Senhor. Estas águas são cristalinas, são transparentes, e essas águas provam de fato quem somos. Diz o Senhor nesta manhã, a oportunidade é essa, de alguns se arrependerem sobre as águas, diz o Senhor. Até aqui, mestre. Amém. Alexandre. Louvado seja o nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi uma veste, e essa veste era desprezada por muitos aqui dentro. E essa veste também era desprezada pelo mundo inteiro. E assim diz o Senhor, esta veste é o Senhor. Amém. Oi. Bom, Sidney. A paz, pastor. Pastor, quando o senhor estava louvando, eu vi os discípulos, os 12 discípulos, eles entravam com uma lamparina, como se fosse uma lamparina na mão, e eles iam olhando a cada um dos membros da igreja, como se estivesse fazendo uma vistoria, e aí eles tinham, as vestes deles eram azuis, um linho muito comprido e branca. E aí eles ficavam um tempo aqui e logo a seguir eles sentavam nessas cadeiras, tá? E como se estivesse assistindo o culto. E depois o Senhor me deu outra visão, quando a irmã estava cantando o louvor de Jó, veio 2 guardas e levavam o Senhor preso, tá? E na congregação tinha um exército de soldados, mesmo soldados, com cap, com as luvas, tá? E eles ficavam em toda a igreja, né? Estavam espalhados pela igreja. E quando o Senhor passava, eles batiam continência para o Senhor, tá? E só que atrás do Senhor tinha um homem
tá? Atrás do Senhor, e um homem muito forte, assim, semelhante àquele programa, aquele filme Hulk, um homem muito forte como ele, assim. Só até aqui, pastor, amém. Irmão Marcos, vem, volta aí. Amém, irmãos? Aleluia. Mestre, eu tive uma visão com o Rafael e com a Daniela, eles não estão. Eu via eles andando, mestre. Eu via a Daniela andando em linha reta. Mas o irmão Rafael, é impressionante, ele andava e tropeçava nas próprias pernas. Ele não conseguia acompanhar a irmã Daniela no caminho, na caminhada que eles estavam fazendo. Impressionante, mestre. Ele andava, tropeçava na perna, quase que tombava. Ele tentava acompanhar ela e não conseguia. E ali essa visão cessava, mestre. Irmão Carlos Gomes, eu vi, irmão, você andar e eu via cair algo do seu bolso. Depois eu vi cair algo da sua mente. E você ia andando e aquilo ia ficando pelo caminho. Depois Deus me fez contemplar o seu corpo, irmão. A marca de Cristo que você tem no corpo, ela estava desaparecendo, irmão. Amém. Mestre, ainda durante os louvores, eu tive uma visão, mestre, onde eu vi um grande estádio de futebol. E acima daquele estádio, eu vi um trono preto. E tinha ali um demônio sentado. Do lado desse demônio, tinha um homem, e esse homem ele tinha uma taça na mão. Esse demônio, ele usava umas cordas, impressionante, ele fazia assim como se controlasse as pessoas que estavam naquele estádio. E quando eu olhava o campo, os jogadores, alguns também eram controlados. Depois eu vi um anjo vir por trás desse demônio com uma espada e cravar a espada na cabeça dele, mestre. Amém. Durante o louvor do irmão Vasco, eu vi o céu se abrir. Eu vi uns anjos muito agitados, mestre. Eles vieram aqui, foram no Japão, foram na Bahia, foram em Blumenau. Eles tinham várias armaduras, espadas muito limpas, muito afiadas. E o semblante desses anjos eram de guerra. O semblante deles era pesado, mestre. Eles queriam guerra, esses anjos. E eles entregavam essas espadas e essas armaduras para alguns irmãos. Depois eu via 3 algemas. Essas 3 algemas vieram para a igreja. Mas quando eu olhava para o Senhor não tinha o braço direito. O Senhor tinha os 2 braços, eram esquerdos. Impressionante. A algema era colocada nos seus 2 braços esquerdos. Ela colocava, ela caía. Depois era ela colocada de novo, ela caía de novo. Isso aconteceu por 3 vezes, mestre. Amém. Quando o Senhor fez menção, né, que nós não devíamos conduzido pela Bíblia, e sim pelo que sai do púlpito, eu vi a Bíblia diminuir
de uma forma absurda. Eu vi a boca do Senhor abrir e ela entrar dentro da boca do Senhor, mestre. Amém. Aquele breve relato que o Senhor fez das Assembleias de Deus, dos presbiterianos, dos batistas, eu vi, mestre, uma noiva muito suja. Ela, daqui para baixo, daqui para cima, ela estava nua, com os seios de fora, sendo que os seios dela estavam muito cheios. E eu vi um homem do lado, vestido com um blazer branco, uma gravata vermelha e um chapéu branco. E esse homem trazia várias crianças. Ele entregava essa criança, essa noiva, as crianças mamavam nessa noiva e morriam. E assim ele fez várias vezes, trazia a criança mamava e morria, e ela ia colocando de lado. E eu vi uma fila muito grande de crianças, mestre. Amém. Irmão Josi, eu tive uma visão, irmão, onde eu via Deus tirar de alguns aqui dentro, poucas pessoas, presentes. Esses presentes estavam abertos. Depois eu vi chegar também de fora da igreja alguns presentes. Esses presentes também estavam abertos. E tudo isso lhe era entregue, irmão. Depois eu via um pequeno púlpito sair desse púlpito, era muito semelhante a esse púlpito, e era-lhe entregue. Depois eu vi, irmão, um pequeno cajado também lhe ser entregue. E Deus me deu entendimento, irmão. Muitas coisas que Deus deu a muitas pessoas, inclusive que já saíram daqui, inclusive que está aqui dentro, que foi rejeitado, o Senhor está lhe entregando, irmão. E Deus vai te capacitar para essa obra, irmão. Louvado seja Deus, irmão. Amém, mestre. Até aqui. Amém. Assim que começou o culto, eu vi um grande olho. Ele se estendia desse lado até o outro e ele ficava olhando a congregação. Esse olho tem dois significados, diz o Senhor. O Senhor observa alguns, mas eu também vejo esse olho diminuindo e entrando como se fosse os olhos de alguns. O Senhor tem os olhos nesse lugar, mas alguns têm os olhos do Senhor. Quando estávamos louvando aquele louvor, eu tentei falar, eu tive uma visão. Eu vi um grande ser branco, muito grande, ficar aqui, entre o Senhor e o Samuel. Ele tinha uma veste branca, ele era muito grande, ele era enorme, esse ser, muito grande mesmo. E ele me falou comigo, e ele disse: nunca ouvi um louvor como esse. E ele repetia isso, e disse: nunca ouvi um louvor como esse. E a expressão dele era muito feliz mesmo. O louvor nesse lugar é tão importante para Deus. Todos os que louvam são muito importantes para Deus, que o próprio Deus desce nesse lugar para receber o louvor, como nunca desceu nem no arraial de Israel. Quando o senhor estava no comentário, mestre, eu vi a boca do Senhor ficar enorme.
Antes do Senhor dar aquela palavra da Bíblia, eu vi a boca do Senhor ficar muito grande e tomava a face do Senhor toda. Foi incrível. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi aquele mesmo ser todo branco, o rosto dele é branco, ele é todo branco. E é o Espírito Santo. E ele entrava nesse lugar e falava no ouvido dos profetas. E ele vinha e parava do lado e falava. Eu vi ele parando do lado do irmão Sidney e do lado do irmão Alexandre. E assim, consequentemente, ele foi parando dos lados dos profetas e falando no ouvido. Amém. Tive uma visão muito especial. Eu te vi louvando aqui e eu vi um poder te envolvendo. E eu vi várias dessas cantoras gospels que estão aí perdendo uma unção. E essa unção entrava poderosamente, vinha e te possuía, como se entrasse dentro de ti. Deus vai te dar tudo que essas têm, tudo. Assim diz o Senhor: eu te levantarei e tu me honrarás, porque eu sei o que há dentro de ti. Eu tive uma visão, eu vi uma espada bem fina, mas era comprida, era muito grande essa espada, e ela entrava pelo templo sem auxílio de mão e era entregue para o irmão Alexandre. Eu também vi, irmão, atrás de ti, 2 asas, só que essas asas eram muito finas. Sabe aquelas asas bem finas? Assim eram essas asas. Amém. No momento dos comentários, eu tive uma visão. Antes da pregação, eu tive essa visão. E o Senhor falou isso na pregação. Eu achei isso impressionante. Eu vi muitos se levantarem com seus filhos mortos e trazerem ao púlpito, erguendo eles. E algumas até que aqui estão, e outros que nem eu conheço, levantavam os seus filhos mortos e traziam a esse púlpito e falavam: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E engrandeciam o nome do Deus desse lugar. No momento do louvor Jó, eu tive uma visão. Eu vi um grande coração se formar. Um coração enorme se formava aqui. E dele saía veias desse coração. E essas veias tomavam o mundo inteiro. E esse coração era bombeado aqui no meio da congregação. Amém. Amém. Pastor, Deus me mostra esse púlpito, uma rocha. Essa rocha é muito antiga, muito antiga, muito antiga. É impossível mover essa rocha. É impossível mover esse púlpito. Impossível, é fora de cogitação humana. Diz o Senhor nesta manhã, é impossível, impossível, palavras humanas, mover este púlpito. É impossível, diz o Senhor, impossível. Assim diz o Senhor nesta manhã. Mais. Alô. Quando o irmão Rômulo falava das crianças,
eu tive uma visão. Eu via o irmão Salles levantar um menino. E esse menino tinha uma ferida na cabeça. E aquela ferida sangrava-lhe o rosto, sujava-lhe a roupa. E ele levantava aquela criança para o céu, mestre, toda ensanguentada. Irmão Eduardo, irmão Eude, Deus vos dá um espírito de coragem, irmão, ousadia e intrepidez. Assim diz o Senhor. Amém, mestre. Amém. Então vamos ficar de pé. Não seja ouvinte desapercebido, mas praticante da palavra e fazedor de boas obras. E não esqueça nunca que boas obras são todas aquelas que Deus nos direciona a realizar. Bendito Deus, excelso, glorioso. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o ofereceu por nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Por isso que nós precisamos, Senhor, é de entendimento e do espírito da coragem. Mas é o que está escrito: Deus não nos deu o espírito da covardia, mas sim de ousadia, de intrepidez, de moderação. Por isso, Senhor, olha para nós, pois o desejo do nosso coração, Tu o conheces. Dá-nos a força necessária, capacita-nos ao que seja pela vida, seja pela morte. O nome do Senhor seja glorificado, pois estamos aqui para sermos os Teus guerreiros. Meu irmão, vamos em nome de Jesus.